Eu não sei se você tem trauma com pessoas, mas eu tenho. E muito, 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 muito trauma a ponto de agora eu só enxergar o meu trauma e não enxergar tanto as pessoas assim, quando elas ficam próximas de mim. A vida inteira eu passei por algumas fases, né? A fase do. Quando eu era criança, eu não gostava de criança. Quando eu era. Eu também não gostava de adulto. Depois eu fui pra adolescência, eu conheci adolescentes, não gostava de adolescente. Mas tudo uma questão assim de gosto, não era assim de trauma, sabe? Era mais assim, caramba, essas galera aí não bate bem com a cabeça, não. Mas aí depois eu fui perceber que é o ser humano no geral e chegou uma fase da minha vida que eu falei que eu não gostava de seres humanos, né? E aí eu oscilava entre amor e ódio, de tipo querer ajudar todo mundo e querer todo mundo que se ferra, que sabe, que vá se ferrar todo mundo mesmo e tal. E tinha momentos que eu carregava as pessoas nas minhas costas, tinha momentos que eu deixava as pessoas pra lá, sabe? Não procurava saber como que elas estavam e tudo mais. Bom, aí o que aconteceu? Eu tive vários traumas, várias pessoas que me negligenciaram, não por terem maldade nisso, mas tipo, eu não sei se você é neurodivergente, mas uma boa parte dos neurodivergentes, eles têm um sentimento muito intenso. Então, quando a gente gosta muito, sabe? É tudo muito intenso aqui dentro. E dependendo de quem a gente for encontrar na nossa vida, claro, às vezes a pessoa ela não consegue acompanhar aquele nível de intensidade emocional que a gente tem para corresponder. Ou às vezes pode ser um neurodivergente também que tá mais interessado no hiperfoco dele do que na gente. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que o problema começa mesmo quando a gente começa a priorizar certas coisas acima de pessoas. O que que eu quero dizer com isso? Política acima de ideais políticos acima de pessoas, ideais religiosos acima de pessoas, ideais de, poxa, até em academias acadêmicas, né? Quem segue o pensador tal é rival de quem segue o pensador tal. Então, tudo isso vai começando a separar as pessoas. E eu acho que essa é a dor maior, sabe? Porque uma coisa é, sei lá, uma pessoa gostar de Percy Jackson e outra pessoa gostar de Harry Potter, e ok, elas não vão conversar sobre o mesmo assunto. E elas nem são obrigadas a isso. Mas você odiar a pessoa por um gosto diferente do seu, sabe? Ai, 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 ai. Essa minha gatinha aqui, ela me puxa com a pata dela cheia de unhas pra eu fazer carinho nela toda hora que eu passo por aqui. Então, ai, perdi. Ô, tigresa, você fez eu perder o raciocínio. Peraí, calma aí. E aí, tipo assim, eu entendo que uma coisa muito básica que é sobre o ser humano, questão de sobrevivência. Quando nós temos uma ideia na nossa cabeça, uma crença, nós colocamos essa crença num local de sobreviver. Então, tipo assim, para eu sobreviver, isso aqui tem que acontecer. As pessoas têm que concordar com essa ideia aqui. E aí, o nosso cérebro, eu não vou nem falar que é a pessoa, né? O nosso cérebro, ele acha que se as pessoas não seguirem aquela crença, vai todo mundo morrer, sabe? A sobrevivência dele vai estar comprometida, a sobrevivência das pessoas que ele quer bem vai estar comprometida. Então, tipo, tem pessoas que não. Homofóbicos, né? Então, tipo, se existir gay. Sério, é esse o pensamento que tá na cabeça dessas pessoas. Se existir gay, a minha sobrevivência estará comprometida. Sério, é um nível assim muito inconsciente e às vezes até burro de acreditar numa coisa dessa, mas não burro que a pessoa não tenha capacidade mental de pensar, mas burro no sentido de que a pessoa não tá pensando naquilo, simples assim. Então, chega um momento que as pessoas começam a colocar tais ideias na frente das relações, de tipo, se você
for sim, se você acredita nisso, se você vai pra isso, eu não quero mais saber de você. É, e aí se afasta. Ou então magoa, fica perto, mas magoa, sabe? É, tenta, tenta converter a pessoa para aquele pensamento ali, porque também tem um outro lado dessa crença. Se você não for capaz de convencer uma pessoa a acreditar na mesma coisa que você, a mudar de lado, né, mudar de lado político, a também ter homofobia ou não, a ser machista ou feminista, ou ser de uma religião X ou Y. Se você não conseguir convencer essa pessoa, isso quer dizer que, na sua mente, no seu cérebro, isso quer dizer que você está errado. E se você está errado, quer dizer que você estava seguindo uma ideia que não iria te ajudar a sobreviver, que iria comprometer a sua sobrevivência. Mas como você sobreviveu até agora, fica esse conflito dentro da gente, sabe? De tipo, como assim? Sabe, a pessoa começa a entrar em conflito com ela mesma. E aí o que que ela faz? Ela pega esse conflito e projeta no outro que não foi convertido pela ideia dela. Então, assim, cara, se a gente for olhar para tudo no mundo, sobre o que é certo, o que é errado, né? Essas ideias que as pessoas têm na cabeça, é tudo uma questão de perspectiva, uma questão de cultura, uma questão de tempo. Há muitos anos e muitos, muitos anos atrás, eu não estou falando da escravidão do aqui no Brasil, mas eu estou falando da escravidão da humanidade, tipo Egito, blá blá blá, todo mundo. Era considerado, tipo, normal escravizar humanos em outras culturas do passado, sabe? Era considerado até certo. Hoje a gente já tem uma ideia diferente, entende? Então, tipo, esses conceitos de certo e errado, eles são temporais. Eles mudam com cultura, com evolução, né? À medida que a gente vai tendo consciência das coisas, que a gente vai percebendo tais coisas, por exemplo, questão dos animais, da natureza. Até um certo nível, a natureza, ela demorou muito, tipo, para as pessoas sensibilizarem e perceberem, né, que cachorros, que gatos e outros animais, eles têm seus sentimentos, que eles precisam ser respeitados e tudo mais, isso demorou muito tempo, muito tempo. Então, as ideias elas mudam e mudam de acordo também com a nossa própria evolução como ser humano, como espécie humana. Isso também é um conjunto, faz parte do grupo inteiro, sabe? E aí o problema de tudo isso é quando a gente coloca essas crenças na frente da vida, sabe? E, e aí que ocorre a separação das pessoas, é aí que vai ocorrer o isolamento. Porque as pessoas, elas pegam as ideias delas de tipo, sei lá. Não, eu já vi cada atrocidade, tipo, a pessoa só porque ela é bilionária, ela teria que morrer. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Nem conhece o bicho lá, nem conhece o ser humano que é bilionário, você nem sabe quem é. Poxa, é um ser humano como você, né? A gente não sabe os transtornos que tem na cabeça dele, mas só que. E se for o mesmo transtorno que você, entendeu? Sabe? Eu não consigo entender essas pessoas. E aí aconteceu uma coisa muito tensa comigo, que eu vou contar pra vocês. Então, durante a minha jornada aqui na Terra, fazendo carinho nessa pessoinha aqui, durante a minha jornada aqui na Terra, eu fui vivendo e fui observando esses comportamentos e fui achando todo mundo muito esquisito. Mas aí, o que aconteceu? Ih, meu Deus do céu! Eu não entendia como eu deveria agir com as pessoas. Então, o que eu fazia? Entrega total em todos os meus relacionamentos, amizades, todo mundo. Aí mergulhava, sabe? Abria o coração, assim, amo todo mundo, vamos lá. Porque apesar de eu oscilar entre amor e ódio e tal, mas na hora de me relacionar com as pessoas, eu ficava totalmente aberta, sabe? Eu ficava totalmente assim, uou. E eu sempre tive uma ideia na minha cabeça depois que eu comecei, inclusive, a buscar melhorar como pessoa, em estar aberta para as pessoas me verem e me corrigirem, para eu poder melhorar como pessoa.
Porque eu tenho uma personalidade, gente, muito impaciente, agressiva. Então, ali na minha adolescência, coitada da minha irmã, eu jogava chinelo nela. Quando ela me deixava muito brava, eu só falava assim, Ale, corre. Ela saia correndo, chinelo nela, assim. Então, eu percebi que esse meu jeito não era legal. Poxa, eu queria ser amiga das pessoas, eu queria tratar elas bem. A tigresa dando patada aqui pra minha carinha. E aí, eu decidi trabalhar, né? Foi um dos motivos que eu decidi trabalhar meu autoconhecimento, ler livros de autoajuda e autocontrole, blá blá blá. E beleza. Mas aí o que aconteceu? Nessa abertura para poder melhorar para as pessoas, eu fiquei aberta a críticas. E as críticas que vieram para mim eram críticas muito pesadas. Críticas nesse sentido de tipo, quando eu ia, poxa, eu era ingênua e eu falava assim, nossa, um dia eu vou ser rica, né? E eu falava isso justamente para quem queria ver bilionário morto. Oh, meu Deus! E aí essas pessoas ficaram tipo assim, olhavam nos meus olhos e falavam, Alice, você nunca vai ser rica. Ou, mano. E eram pessoas extremamente próximas de mim, sabe? Extremamente. Cara, e isso foi. Ainda foram pessoas que vieram depois de uma fase traumática social de amizade que eu tive. Onde eu tinha pessoas que eu considerava, que eu me considerava exclusiva para elas, e elas simplesmente. Aí eu pensei assim, gente, será que elas. Que eu sou mesmo exclusiva para elas? Sabe? Aí eu fiquei um ano sem entrar em contato, e olha que eu via elas todo fim de semana, e elas nunca me chamaram pra nada. Tipo, nem um oi no WhatsApp. Aí eu fiquei, mano. A gente se via por mais de 10 anos, todo fim de semana. Porque eu ia até lá, porque eu insistia na presença. Mas quando eu parei de chamar, ficou um ano sem nada. Aí depois desse um ano foi eu explodindo pra cima da pessoa. Xingando pra caramba, mas assim, beleza. Esses assuntos foram resolvidos, ainda bem. Já vou. Tipo assim, fiz as pazes, mas não voltei à amizade, porque é aquela questão de ser recíproco, né? Eu percebi que eu tenho sentimentos intensos, então eu não posso ficar com quem é morno. Isso foi uma coisa que eu aprendi na dor. Mas aí não tem só essa questão de, de ter alguém que ama intensamente do mesmo nível que você, que te corresponda. Mas também tem a questão disso que a gente falou no início do vídeo, sobre como as pessoas elas priorizam coisas acima da vida. E aí eu tava pensando, vamos falar especificamente sobre a questão religiosa, porque eu busco ficar longe de todas as questões. Só tem que a questão religiosa parece que ela gosta de dar um toquinho assim na minha porta, então é o que mais acontece comigo. Então vai ser os maiores exemplos aqui. Mas isso aqui serve tanto para questão política, ok, para questão de o que é gênero, opção sexual, quer poluir o mundo ou quer salvar a natureza, isso serve para todos os assuntos, mas o meu exemplo vai ser o religioso. Então vamos lá. Cada pessoa vai ter uma forma simbólica de se conectar com a consciência maior, que eu vou chamar de Deus, mas não é o Deus que está escrito na Bíblia, tá? É o Deus que é a fonte da vida. É esse Deus que eu tô falando. Porque só pra. Eu não sei se você já assistiu um outro vídeo do meu canal, mas só pra te dar uma introdução, o que eu quero dizer quando eu falo fonte da vida, é que a fonte da vida ela não vai trabalhar na morte. Ela não vai trabalhar na punição, assim, tipo. Ela não vai querer ativamente que você seja punido, que você morra, que você vá pro inferno, né? A fonte da vida, ela é só da vida, só vida. Pega só o conceito, vida, pronto, acabou. Não complica não, pelo amor de Deus. Então, beleza, aí a gente começa com essa ideia da vida. Aí, cada pessoa vai buscar se conectar com essa fonte, né? Então, tem o arquétipo da mãe, que literalmente dá a vida pra gente, né? E aí as pessoas colocam muito o rosto masculino, né? O conteúdo masculino voltado para a fonte da vida, sendo que quem dá a vida é a mãe,
sabe? Aí beleza, mas a gente não vai entrar nesse daí não, porque aí é um vídeo só sobre isso. E aí tem pessoas que vão precisar entrar, manter a mente delas alinhada com essa energia, com essa ideia de vida. Talvez elas precisem sim de uma imagem. Sim, talvez precise, gente. Não é todo mundo que consegue viver com o invisível, não. Olha aqui, em volta de mim. Um monte de coisa aqui em volta, ó. Sabe? O mundo pegando fogo lá fora. E uma pessoa num processo inicial da espiritualidade dela, você acha que ela... não é todo mundo, sabe? Que vai conseguir se manter firme 24 horas por dia com a mente no invisível. Olha, se você consegue ficar 24 horas com a mente no invisível, eu quero que você coloque nos comentários agora. Coloca agora nesses comentários se você consegue. Porque, mano, é muito difícil. Você acha que é fácil? Ah, não, agora eu estou pensando. Ah, tá, aham. Deixa eu dar uma dorzinha assim, ó, no seu, pá. Sabe aquela dor que dá vontade, que você desmaia, que você só pensa na dor? Quero ver se você vai pensar em Deus. Sabe? Ou coloca você, então, ganhando a loteria, ou sei lá, cada pessoa... Tem gente que pensa em Deus só na dor, né? Tem gente que esquece de Deus na parte boa. Tem gente que lembra de Deus na parte boa, né? Coloca assim, Cada pessoa vai interagir de uma forma diferente com as ideias. Tem gente que vai precisar usar símbolos. Tem gente que vai precisar de estátuas. E às vezes a pessoa nem tá buscando, nem tá entrando em contato real com a fonte da vida. Às vezes ela tá buscando ali uma energia do conteúdo de um arquétipo, sabe? Às vezes ela tá precisando de, sei lá, poxa, eu não conheço muito de santos, deixa eu ver. Tem o Shiva. Shiva é um deus indiano. Eles falam que é o deus da destruição, mas ele é o deus da transformação. Ai, tigresa. Que carinho. Ele é o deus da transformação. Então, uma pessoa que busca muito por essa energia de Shiva, ela tá querendo o quê? Transformação, gente, é só isso. Ela, sei lá, ela colocar Shiva na casa dela, uma borboleta, uma libélula, ou até o símbolo da morte, é a mesma coisa. Transformação. Entendeu? Então, ela não tá em busca de Deus ali. Ela tá em busca da transcendência, de evoluir, de transcender, de se transformar, de mudança. Aí vem umas pessoas inconscientes, que não tem noção de nada, né? Que acha que acreditar em determinada coisa vai comprometer a vida dela, sabe? Vai comprometer a crença dela, vai provar que ela está errada se a crença do outro der certo. Vem atrapalhar esses processos, mano. Véi. E é o que eu falei, eu tô dando um exemplo religioso, mas espiritual. Vou colocar religioso / espiritualidade. São duas coisas um pouquinho diferentes, mas elas andam juntas, assim, sabe? Andam juntas em parte. Tem vezes que anda separado, porque tem gente que tá ali só pelo poder do ego, né? Pra se autoafirmar. Então é isso. E aí, mano, aí se a gente vai pra política, é a mesma coisa. A pessoa, ela tá ali naquela questão política porque ela tem uma determinada sede. E ela vai atrás de quem tá saciando ela. Não quer dizer que ela está no lado errado. Poxa, ela tem uma dor e aquela dor está sendo tratada com aquele lado ali. Entendeu? Então, e aí se você fala, não, mas, sei lá, o lado político tal vai estragar o Brasil. Talvez estrague mesmo. Mas se a gente olhar para o lado mundano, com certeza tem um lado que ajuda melhor as massas e tem um lado que ajuda melhor um outro lado. Mas se a gente olhar de modo espiritual, tem gente que só acorda para a vida levando um tapa na cara. E eu não tô falando de andar com a arminha aí, sabe, bater, não. Eu tô falando de, tipo,
de também chegar essa galera culta e trazer questionamentos para essa galera tradicional. Porque se a gente ficar muito para um lado, desequilibra. Então, precisa existir um caminho do meio, um equilíbrio, uma conscientização. Então, existe um lado muito sensível na política e existe um lado muito rígido. Eu fui uma pessoa, na minha vida, muito, muito sensível. E eu sofri muito por causa disso. Sensível no sentido de querer ajudar todo mundo. Eu sofri muito. Mas isso não faz eu me tornar uma pessoa de pensamento rígido também. Entendeu? Porque o pensamento rígido traz o individualismo, traz a separação também. Então, tipo, são essas questões das pessoas ficarem colocando coisas acima de vida. Bom, então vamos lá. Agora eu estou num processo muito, muito difícil. E aí, me coloca nos comentários aí tudo que está sendo desconstruído aí na sua cabeça, o que doeu mais. Escuta uma coisa que eu tenho que te falar. Se alguma coisa que eu te falei doeu em você, tá bom? Isso não quer dizer que você tá com a sobrevivência comprometida. Isso não quer dizer que eu sou contra aquilo que você acredita, tá bom? Não quer dizer nada disso. Eu só tô trazendo questionamentos para você ver o que você pode estar perdendo ao priorizar crenças, ideias acima de pessoas, acima de vida. Porque pensa comigo aqui. Perdi o que eu tava falando. Enfim, esquece. É isso aí. Coloca nos comentários. Ai. O que você tem se identificado, assim, no que eu falei. Aquilo que te impactou mais, assim. Nossa, Alice, isso aqui foi um toque na ferida, viu? Tudo bem. Porque, deixa eu te falar uma coisa. Lembrei o que eu ia falar. Existem crenças funcionais e disfuncionais. Na época que você desenvolveu essa ideia aí, ela salvou a sua vida. Pode ter certeza que ela foi muito boa para você naquele momento. Mas não quer dizer que seja uma verdade absoluta. As pessoas têm muito essa ideia de ficar falando de ai. As pessoas têm muito aquela ideia de falar assim, essa é a sua verdade, essa é a minha verdade. Não, gente, não existe isso. Essa é a crença que funcionou para você, ou que tá funcionando. Mas existe um momento na nossa vida que essas crenças, elas se tornam disfuncionais. Por que igual? Olha, uma coisa que acontece com absolutamente 100% todos os seres humanos, bichos, todos os seres vivos, aquilo que você acreditava que você fazia na infância, você acha que se fizer hoje, vai dar o mesmo resultado. Sabe? Então, tipo, as pessoas têm umas ideias que certos comportamentos infantis que funcionaram para ela na infância para sobreviver, sei lá, fazer birra e conseguir aquilo que precisava, sabe? Em vez de conversar como um adulto que já conhece a linguagem, já passou pelo processo de entender o que é raiva, o que é tristeza, né? Entende mais ou menos ali as emoções. A pessoa, ela acha que agindo de forma infantil vai obter o mesmo resultado que ela obtinha quando era criança. Talvez até consiga, talvez consiga sim. Mas só que isso é uma ideia já, deixada pro passado, entendeu? Ai, minha filha, tá vendo isso aqui, ó? Ela morde pra quê? Não sei. O que ela quer da vida dela? Que fofura, meu Deus. Beleza. E aí, chegou num ponto que eu quero compartilhar com vocês. Depois de toda essa introdução. Quando um ser humano, com todos esses tipos de percepções e toda essa abertura que eu tive, né? Eu tive essa abertura com a humanidade de realmente me entregar, de estar ali, tal. Poxa, velho, no jardim de infância eu batia nos meninos do jardim de infância
porque eles estavam pisando nas formiguinhas assim, de graça, só porque viu as formiguinhas, queria pisar. Aí eu comecei a bater neles pra caramba, bati. Aí a professora veio assim, né? Ah, ela tá batendo nos meninos. Eu falei assim, eles estão matando as formigas. Aí a professora olhou tipo, né? Até que ela não tá errada, não. Aí ela só colocou os meninos pra longe de mim e eu fiquei lá, sentada perto da área que as formiguinhas circulavam pra ninguém bater nelas. Ai. As ideias da Alice, da cabeça da Alice. Por isso que eu falo, quando eu era pequena eu não gostava de criança. Por causa disso, essa inconsciência. E é engraçado, as pessoas cresceram, continuam com o mesmo nível de inconsciência que as crianças lá do jardim de infância conviviam comigo, sério. Gente, não muda muita coisa, não. E é frustrante, é muito frustrante. Por isso que eu gosto de gente inteligente, pessoas com metacognição, que pensam naquilo que pensam. Ah, isso é maravilhoso. Mas aí tem um problema, eu descobri por que eu não gostava de adultos. Porque adultos são crianças feridas, e muito feridas. E quando eu era pequena, eu percebia que os adultos, eles colocavam regras que não faziam sentido. E hoje eu entendo que essas regras são porque eles estão tão feridos que eles não conseguem viver, sabe? Ver as coisas como as coisas são. Eles veem a dor deles. E, poxa, eu fui perceber isso. Tipo, é claro que cada camada de evolução a gente vai vendo. Mas a ficha tem caído muito forte ultimamente de me mostrar isso. Adultos são crianças feridas. E isso. Ah, eu fico triste por nós. Agora eu vou ser adulta em breve, vou fazer 30 anos. Vou ser adulta em breve, quase que oficialmente. E. Nossa, o sonho da minha infância era ser adulta, cuidar da minha própria vida, sair da dependência dos pais, andar nos meus próprios caminhos. É triste porque quando a gente chega nessa fase de tipo, agora eu sou adulta, agora eu vou cuidar da minha vida. Aí, quem é que tá prendendo a gente agora? Nossos traumas. Chegamos na parte que eu queria falar. Traumas. Ui, tá. Minha psicóloga tem 8 minutos ainda pra falar com vocês. Então, esses traumas, eles vêm da questão, tipo, claro, eu tive uma expectativa social com as pessoas, né? Eu tive ali, eu queria que as pessoas, né? Eu me entreguei ali, eu busquei me abrir, apesar de eu ter visto todos esses defeitos humanos. Eu pensei, não, eu gosto de pessoas, eu gosto de companhia. Eu sempre fui uma pessoa muito líder, né? Eu sempre reuni grupinho. E aí eu tinha um trauma com algumas pessoas daquele grupinho. Eu simplesmente me afastava sem falar nada. Depois eu ia e criava um outro grupinho do zero, sabe? Então eu sempre fui de criar grupinhos, eu tive essa facilidade, liderava e, poxa, levava o grupinho todo pra trabalhar em evento, tudo de voluntário, a gente se divertia, sabe? E isso foi um grupinho. Outros grupinhos eu levava todo pra shoppings, na adolescência mesmo, na infância também, sabe? Dormia na casa. Então, tipo, sempre fui de grupinho. Então, apesar de tudo, eu ainda sempre gostei muito de ser humano, sempre me entreguei muito. Só tem que essa abertura que eu dei de forma imatura emocionalmente, a gente vai falar assim, me deixou com algumas brechas vulneráveis, porque eu ainda estava aprendendo a conhecer o que eu sentia a respeito do comportamento das pessoas. E eu estava também ainda aprendendo o que era comportamento tóxico. Porque na minha cabeça era tipo assim, ah não, a pessoa é assim. Daqui a pouco a gente passa um tempo, as coisas estabilizam, a gente volta a conversar, brincar e tal. E eu sempre falava quando eu era criança, fulano, para de chorar, porque, tipo, tinha briga entre crianças, ou então a criança caía e começava a chorar, eu falava assim, para de chorar, que senão a gente não vai conseguir brincar. As crianças eram uma gracinha, na hora você parava de chorar e se concentrava na brincadeira. Então na minha cabeça era sempre assim, tipo, é só uma questão de, tipo, vamos parar de ficar definindo as coisas e vamos voltar a brincar, sabe? Isso é muito mais legal.
E quando eu fui conviver com pessoas já crescidas, com pensamento formado, porque até então, quando eu era criança, isso era até viável, dava para conviver, porque o pensamento, elas não eram idealistas, radicais, né? Mas quando eu fui crescer, de adolescente para cima, a galera já estava num nível de querer se matar pelo que elas acreditavam, sabe? De querer destruir a mente do outro só para poder confirmar a ideia de vida. Era de propósito? Ah, eu vou destruir a mente da Alice. Não, não era de propósito. A intenção nunca foi essa. A intenção foi: eu preciso convencer a Alice disso para confirmar que eu estou certo, para eu ter certeza que eu estou num caminho para me manter vivo. Se eu seguir o pensamento da Alice, que eu não sei como ela chegou nessa conclusão, que ela teve as próprias experiências que são diferentes da minha, isso significa que eu estarei comprometida, porque a minha realidade de vida, a minha forma de enxergar a vida é diferente da Alice. Então, em vez de deixar a Alice ali com a ideia na cabeça dela e deixar a vida dar uns tapas para acordar ela, se fosse necessário, porque às vezes aqueles pensamentos fossem até realmente bons para mim, o que as pessoas faziam? Convence a Alice para confirmar que eu tô certa. E aí, gente, todos os tipos de relações que eu estava foi assim, e trauma atrás de trauma. E aí desenvolvi transtorno de ansiedade social. Sabe? E agora, claro, eu tenho trabalhado bastante isso. Busquei o isolamento inicialmente, ainda estou um pouquinho, para poder o quê? Voltar no meu centro. Porque o que eu percebi, essa questão nossa de querer agradar todo mundo e cada pessoa tem uma ideia de certo e errado, meu amigo, você vai ficar despedaçado, literalmente. Uma pessoa puxa seu braço, a outra puxa sua perna. Então, o isolamento, para esses momentos, às vezes é bom. Lembra, o seu cérebro, se ele te trazer transtorno de ansiedade social, ele tá pedindo o quê? Se reserve, se volte. Tenta se afastar um pouquinho das pessoas, porque você tá se perdendo nelas. Eu tava me perdendo nas pessoas. E agora eu tô buscando o quê? Me reservar, me encontrar. Tem ficado cada vez mais forte. Eu tô conseguindo me relacionar com as pessoas ainda na nata. Quando aparecem pessoas querendo profundidade, eu entrego a profundidade, respeitando o processo dela. Não vou saindo jogando tudo, porque as pessoas se assustam quando a gente chega com ideias muito diferentes das delas. Então, tem que ir observando. Então, eu aprendi muito. A ansiedade social me trouxe estratégias sociais e uma percepção social muito grande. O problema agora, porque transtorno é transtorno. O problema agora, e se você tem esses medos sociais, é a questão agora de quando você entrar em conflito com alguém, quem tá falando? A sua percepção social, porque sim, fica afiada, ou é o seu medo social? Tem que olhar isso. Tem que olhar isso. Porque é um medo, porque é o que eu falei, se tornou uma crença. Pronto. Você pegou um time, o time do não quero ser magoado de novo. E aí, qualquer comportamento pequenininho que alguém pareça com alguma coisa do seu passado, o seu cérebro faz assim, ó, faz aquelas ligações. Aí, tipo, fulano quer me trair de novo, fulano quer me negligenciar, fulano quer fazer eu me amputar o meu próprio ser, a minha própria identidade. E aí já dá um alerta vermelho no seu sistema nervoso, sabe? Eu tenho dores aqui, até hoje, por causa de um relacionamento tóxico que eu tive. Não sei se foi com um narcisista. Eu sei que quando eu vi que eu tava com um rosto fundo, de olheira seca, e aquele era o meu melhor sorriso, mano, eu saí sem saber, sem ficar pra diagnosticar o meu ex. Então, tipo, mas o meu sistema nervoso ainda tá ativo. E já tem 3 anos, 4 anos. E eu ainda tô em alerta. Porque muita abertura pra quem eu não conhecia, de verdade. E esse trauma faz eu olhar para as pessoas e já, tipo assim,
Enquanto tá convivendo superficialmente, eu pego uma postura até profissional. Então, pra mim é muito de boa. Agora, quando a pessoa começa a entrar na minha vida, tipo, amigo, sabe, essas coisas, aí eu já me sinto vulnerável. Por quê? Porque um amigo pode olhar pra isso daqui e falar que eu sou uma pagã, entendeu? Eles vão se sentir na liberdade de falar que eu não sigo Jesus Cristo, porque que eu tô com uma cruz egípcia. E essas coisas machucam muito, porque se eu permito que uma pessoa entre na minha vida, eu tô dando para ela a oportunidade de me entender. E se ela entra já apontando o dedo e julgando e às vezes até condenando, isso machuca muito, muito mesmo. E às vezes a pessoa tá, vamos supor, às vezes a pessoa nem tá com a intenção de realmente me converter. Ela só fala assim, olha, isso aí é uma cruz pagã, você sabia? Aí, tipo, aquilo ali, tá, não é cristã. O que não é cristão é pagão, né? Que eles falam. Me corrigem se eu estiver errada. Mas, sabe, aí se a pessoa só quer me informar de alguma coisa, a minha mente já tá tão traumatizada que eu já levo pro lado de, meu Deus, tô sendo atacada. Meu Deus, é agora, mais um que vai tentar me converter, mais um que vai me desamparar, me abandonar, me rejeitar. E aí, sabe qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça? Eu vou sair dessa relação antes que a coisa piore, antes que eu passe por vários outros traumas que eu já passei. E E é isso, sabe? Antes que. E às vezes a pessoa nem tá nessa vibe. Às vezes eu tô me informando e eu não consigo ver. Porque agora o filtro que tá nos meus olhos é de trauma, não é de realidade de verdade. Então eu percebo que eu me tornei uma adulta ferida, como todos os outros adultos que têm essa questão de escolher um lado para poder defender. O meu lado único é simplesmente não gostar de fanatismo nenhum. Não gostar de pessoas que ficam extremistas de certo e errado. E aí acaba que eu fico no extremo. Eita caralho! Então, Carvalho, que eu falei tá no YouTube, Carvalho. Então, tipo, percebam que toda a análise que eu fiz, e aí eu quero que vocês assistem o meu vídeo de projeção. Gente, se eu estiver falando, assistem meu vídeo tal, e eu não tiver deixado cartãozinho, me coloque nos comentários, porque eu vou esquecer, pode ter certeza, eu tenho, sabe? Eu vou esquecer, eu tô fazendo muitos vídeos e eu não confiro eles depois. Cansei de ficar conferindo, isso demanda muito tempo. E aí vocês me lembrem, tá? Que aí eu deixo nos comentários e fixo. Então tem meu vídeo de projeções. Provavelmente, inicialmente, eu não estava ali conflitando com projeções, eu estava só conhecendo o mundo. Mas o mundo foi plantando sua semente dentro de mim. E agora, a minha briga está nessas projeções. A projeção do idealista. E o meu ideal é: não vamos ficar entrando na vida das pessoas e tentando mudar elas conforme a nossa concepção de certo e errado. Pra mim isso é errado, olha aí. Sacou? Briga de projeções. E aí agora é interessante, né? Acabou sendo uma abertura aqui pra eu poder me abrir pra vocês. Eu me sinto segura em me abrir no YouTube, porque aqui eu não gostei, só não leio o comentário. Às vezes eu xingo umas pessoas nos comentários, sim, xingo, porque aí dá movimento no algoritmo ali. Então, tipo, é um lugar que eu ganho com isso, então tá ótimo. Mas é isso. Agora me digam, tudo que eu falei aqui, né? Já deixa seu like, compartilha o vídeo com pessoas que estão isoladas. Às vezes essas pessoas podem estar isoladas justamente por causa desse tipo de ideia que eu trouxe. Mas me digam, qual é a decepção, qual a humanidade que vocês estão tendo para se sentirem tão sozinhos?
Porque assim, gente, eu sei que tem pessoas que se sentem sozinhas em grupo. E se conectar com as pessoas é se abrir para elas. E elas se abrirem para você. E a gente tá ali, tendo aquela vibe legal. Me fala, por que que você não tá tendo isso? Por que que você tá passando por esse sentimento de isolamento, mesmo estando com as pessoas? Ou porque você está se isolando? O que que a humanidade fez para te decepcionar? Me conta aí, vamos trocar cartinhas. Se inscreva, ativa o sininho. Beijinho pra vocês.